Bem-vindo ao canal Além de Nárnia. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Boa reflexão. Série Cartas do Invisível, Episódio 4. Religião sem transformação. Vivemos em uma era de abundância espiritual, pelo menos na aparência. As redes sociais estão repletas de versículos, devocionais e frases de efeito. As igrejas estão cheias aos domingos. Há podcasts, vídeos, livros, conferências. A religião, no sentido cultural do termo, está presente. Mas a grande pergunta é: essa religião tem transformado vidas? É exatamente sobre isso que trata o quarto episódio da nossa série Cartas do Invisível, inspirada na obra Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E como sempre, vamos mergulhar não apenas no texto, mas no subtexto, no que está por trás, no invisível. Imagine por um momento o cenário descrito por Lewis, um demônio experiente orientando seu aprendiz sobre como desviar uma alma humana do caminho da verdade. E qual é um dos conselhos mais sutis e ao mesmo tempo mais perigosos? Incentivar a religião, sim, incentivar, mas uma religião sem transformação. Parece contraditório, não? Um espírito maligno incentivando a religião? Mas é aí que mora a genialidade do raciocínio de Lewis. A religião, quando reduzida à forma, ritual ou identidade cultural, pode ser uma das armas mais eficazes contra a verdadeira espiritualidade. O inimigo da alma, segundo Lewis, não teme a religião. Ele teme a fé viva. Ele teme o arrependimento verdadeiro. Ele teme a conversão autêntica. Mas a religião, como fachada, como símbolo vazio, como comportamento repetido sem reflexão, essa é não apenas inofensiva para ele, é útil. E o pior, muitas vezes ela é confortável para quem a pratica. Afinal, é mais fácil manter hábitos religiosos do que encarar a dolorosa tarefa de transformação interior. Ir à igreja, cantar louvores, compartilhar devocionais, tudo isso pode ser feito sem que o coração realmente mude. E é exatamente isso que o inimigo quer: almas religiosas e estagnadas. Lewis nos alerta sobre o perigo de um cristianismo domesticado, um cristianismo que se adapta às conveniências da cultura, um cristianismo que não confronta, que não incomoda, que não exige renúncia. Esse tipo de fé é, na visão do inferno retratado por Lewis, o cenário ideal, porque mantém a alma tranquila e cativa. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes a nossa religiosidade é apenas uma forma de escapar do confronto com a verdade? Quantas vezes usamos a linguagem da fé para evitar a prática da fé? Religião sem transformação é como um espelho embaçado. Reflete algo, mas não mostra o real. A pessoa se vê como piedosa, como alguém de Deus, mas no fundo está se alimentando da ilusão de que sua alma está em paz, quando na verdade está em coma espiritual. Lewis é incisivo. O verdadeiro inimigo da alma não é o ateísmo declarado, nem o pecado evidente. É a espiritualidade fingida. É o cristianismo que nunca sai da teoria. É a religião que se contenta com o verniz moral, mas nunca penetra na madeira bruta da alma. Em uma das cartas da obra, o demônio sênior aconselha o seu aprendiz a incentivar o paciente humano a manter uma rotina religiosa, contanto que isso não afete suas decisões, seus relacionamentos ou seus desejos mais íntimos. Ele diz mais ou menos assim: deixe-o ir à igreja, deixe-o cantar, deixe-o orar, mas garanta que isso permaneça um hábito, um ruído de fundo, algo confortável e domesticado. Nunca permita que ele se pergunte se está sendo transformado. E isso é absolutamente devastador, porque a religião sem transformação pode se tornar um dos lugares mais perigosos para se esconder da verdade. Quando Jesus confrontou os fariseus, não foi por falta de religião. Eles eram os mais religiosos da época. Cumpriam leis, faziam orações, jejuavam, mas tudo isso era feito para manter as aparências, para sustentar o ego, para evitar o confronto real com a condição do coração. Sepulcros caiados, disse Jesus, bonitos por fora, cheios de morte por dentro. Essa é a imagem perfeita da religião sem transformação. E ela continua viva até hoje.
Quantos de nós, se formos sinceros, já usamos a fé como escudo para evitar mudanças? Quantas vezes usamos versículos para justificar comportamentos em vez de permitir que eles nos julguem e transformem? Quantas vezes confundimos frequência religiosa com maturidade espiritual? Lewis, com sua genialidade teológica e filosófica, nos convida a encarar esse abismo. Ele não quer nos afastar da fé, muito pelo contrário, ele quer nos chamar de volta à fé verdadeira, aquela que sangra, que exige, que renova, aquela que nos despedaça para nos reconstruir à imagem do Cristo. E talvez esse seja o ponto mais importante desse episódio. A verdadeira espiritualidade é sempre transformadora. Ela nunca nos deixa no mesmo lugar. Ela é viva, dinâmica, inquieta. Ela nos força a olhar para dentro, a reconhecer nossa hipocrisia, nossa vaidade, nossa preguiça espiritual. E nos convida à metanoia, à mudança de mente, de vida, de direção. Mas isso dói. Transformar dói. Mudar exige. Enfrentar a si mesmo não é confortável. E é por isso que tantos preferem a religião, porque ela oferece uma sensação de pertencimento, sem exigir confronto, um senso de identidade, sem necessidade de renúncia, uma estrutura moral sem arrependimento profundo. E essa é talvez a maior tragédia espiritual da nossa geração. Vivemos rodeados de símbolos da fé, mas temos perdido a substância. Temos a linguagem do Evangelho, mas esquecemos da cruz. Falamos de amor, mas fugimos da entrega. Pregamos graça, mas esquecemos que ela custou sangue. Lewis, mais uma vez, nos chama ao centro, ao cerne da fé, à transformação da alma. O inferno, em sua visão literária, prefere que sejamos religiosos e mornos do que incrédulos e despertos, porque a mornidão é confortável, é silenciosa, é imperceptível, é uma anestesia lenta da alma. E não é à toa que no Apocalipse, a mensagem à igreja morna é uma das mais duras. Quem dera você fosse frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa não é uma metáfora leve, é uma denúncia do que a religião sem transformação pode causar. Náusea espiritual, um cristianismo insípido, uma fé que não salva, não toca, não move. Então, diante de tudo isso, o que nos resta? Nos resta a sinceridade, o exame de consciência, a pergunta corajosa: minha fé me transforma ou apenas me conforta? Nos resta o arrependimento, não um arrependimento que paralisa, mas aquele que impulsiona, que limpa os olhos, que retira as máscaras, que reinicia a caminhada. Nos resta a cruz e tudo o que ela significa: perda, morte, renascimento, vida. Nos resta Cristo, não como símbolo, não como ideia, mas como presença real, como mestre, como salvador, que transforma, que redime, que cura, que exige tudo e nos dá tudo em troca. Neste episódio, o convite não é para abandonar a religião, mas para reconfigurá-la a partir da verdade, para permitir que a forma seja invadida pelo conteúdo, que o hábito seja reenchido de significado, que o templo seja habitado por uma alma viva. Porque a verdadeira fé, a fé que o inferno teme, é aquela que incomoda, que faz você olhar para si mesmo com honestidade brutal, que te obriga a escolher entre aparência e essência, e que finalmente te conduz à transformação. Lewis não escreveu para os perfeitos, escreveu para os que duvidam, para os que caem, para os que oscilam, mas que desejam ardentemente serem mudados. A boa notícia é que a transformação não começa com força própria. Começa com rendição, com um coração quebrantado, com um pedido sincero: Senhor, transforma-me. E este episódio termina com um chamado, não ao fanatismo, não à performance, mas à verdade. A verdade que liberta, mesmo que doa. A verdade que confronta, mesmo que assuste. A verdade que transforma, mesmo que leve tempo. Religião sem transformação é o maior triunfo do inferno. Mas fé viva, fé em ação, fé que molda,
Essa é a marca do reino. Que essa reflexão desperte em você uma fome nova, um desejo sincero de mais do que formas, de mais do que aparência, de vida, de verdade, de Cristo.